Estamos aqui, de frente à capela e do cemitério que abriga os restos mortais do Barão de Ceará-Mirim e da Baronesa. Por gentileza, pode explicar como é que funciona, como foi o ano de fundação e o seu significado? A capela do Engenho São Francisco, né, hoje Usina São Francisco, ela basicamente ela é um mausoléu dedicado à família Varela. O que é um mausoléu? É quando você tem um lugar específico somente para o sepultamento de uma família X, que no caso aqui é a família Varela. Esse pequeno cemitério ou mausoléu, ele foi inaugurado justamente no ano do falecimento do barão, né? Foi o primeiro a ser sepultado, no dia 1º de março de 1881. E logo depois, no ano de 1890, foi a vez da baronesa, né? Foi sepultada aqui. Mas antes de ser sepultada aqui, a baronesa, ela fez um grande feito para o povo de Ceará-Mirim. A gente falou um pouquinho do que o barão fez e agora do que a baronesa fez. Ela trouxe, ela libertou os escravos, né, do engenho, bem antes de acontecer Da Lei Áurea. da Lei Áurea, mas também a baronesa, no ano de 1887, ainda no Império, ela solicita ao imperador a chegada da ferrovia ao Ceará-Mirim, que hoje, que hoje é o principal meio de transporte daquele que não tem tantos recursos na cidade. Interessante, né? Quando isso, olha só, Uma visionária, né? uma visionária que o povo nem sabe. E nem reverencia. E um detalhe, Qual o nome dessa estação? a estação, a estação, o nome, ela não tem nome. E por que não Da, bota o nome dela? podia ser, né? A Uma estação, sugestão. a nossa estação atual, né? Ela não tem nome. A antiga é que recebe o nome de Estação Cultural Prefeito Roberto Varela, que no caso é tetraneto da baronesa. Mas a baronesa foi uma pessoa uma pessoa muito visionária. Quando o barão faleceu, foi ela que assumiu o controle da fortuna, assim como a Viúva Machado lá em Natal. Ela que foi a grande mulher que passou à frente junto com Alexandre Varela e os outros filhos, né, que assumiram o controle do poder. E logo depois os netos, como o doutor Manuel de Gouveia Varela, que inclusive está sepultado aqui. Esse cemitério, gente, é cheio de figuras ilustres, não só o barão com a baronesa, mas nós temos aqui, né, o 001 da OAB, primeiro advogado da OAB do Rio Grande do Norte, está sepultado aqui, doutor Manuel de Gouveia Varela, que era neto do barão, né? Neto do barão. Nós temos as figuras imponentes de mulheres, nós temos aqui, no caso, a ligação direta com Luiz Varela, que foi senador da República, o pai de Roberto Varela, certo? Então nós temos muitas figuras, né, daquele momento da história, quando você olha que o que representa a Capela do São Francisco. Ela é a principal capela, em termos de antiguidade, fora do centro urbano da cidade, né? Até porque, inclusive, com devoção, não a São Francisco, especificamente, mas sim a Imaculada Conceição, né? A igreja, inicialmente, quando ela foi edificada, no necrólogo dos documentos oficiais, ele faz reverência à Nossa Senhora da Conceição, como sendo uma das santas de devoção aqui dessa igreja, certo? E um outro detalhe, gente, que você que está vendo no vídeo aqui, essa cúpula alta aqui, ó, quando o barão recebeu o título do imperador, veio essa parte aqui de edificação, esse túmulo maior aqui, existe em torno de 7 pessoas sepultadas dentro dele. E nessa parte superior, vocês estão vendo uma coluna de mármore que veio da Itália, lindíssima, com o nome do barão todo desenhado sobre ela, para mostrar a importância do poder do barão dentro da capitania do Rio Grande. E lá tem todo o detalhe. E no passado, como as pessoas que não tinham posses não podiam adentrar na igreja, o padre, quando ele via até a cidade, ele ficava dentro desse túmulo. Tem uma porta ainda hoje. Ele entrava dentro do túmulo, né, nessa passagem, e fazia a celebração, e as pessoas ficavam do lado de fora, aqui escutando o que o padre falava, né? Quando foi no ano de 1946, o então senador da República, Luiz Varela, ele decidiu, né, incorporar o patrimônio da igreja, essa linda capela, a qual pertence até os dias atuais. E aí, o local onde estão enterrados o barão e a baronesa é justamente no centro, no cruzeiro, não é isso? Isso, bem no cruzeiro, né? O cruzeiro, a cruz que foi fixada,
é justamente a veneração, né, que eles dois, tanto o barão como a baronesa, eram pessoas altamente religiosas. Eram pessoas que tinham uma devoção, né, o catolicismo muito grande. Eram pessoas que costumavam assistir à missa sempre, né, na igreja. No caso, o barão foi quem deu o terreno para edificar a igreja da cidade. Você vê como ele era tão religioso. O que muitos coronéis não fez, ele fez. O terreno da igreja do Ceará-Mirim, né, uma parte dele que existiam dois engenhos que faziam a divisão justamente onde hoje é a igreja. A famosa Terra da Santa, que pertencia ao coronel Bento Viana, e essa parte que vai daqui até a igreja de lá, onde fica no centro, pertencia ao barão. E não só isso, o primeiro recurso em contos de réis doado para a construção da igreja foi do barão também, né? Que culminou hoje. Ele não chegou a ver a igreja. Um detalhe, né? O barão não chegou a ver a igreja sendo inaugurada, até porque quando o barão morreu, ainda faltava 20 anos para a igreja terminar sua edificação. Foi mesmo. A nossa igreja ela demorou 42 anos, 11 meses e 9 dias para ser inaugurada, o que não fez com que quem doou tanto para ela chegasse a ver ela na forma como eles tanto queriam, né? Agora é interessante, como a gente costuma dizer, que nós vemos as pessoas que têm poder aquisitivo e são apenas pessoas que tiveram dinheiro, prestígio, mas esquecem um pequeno lado, que são pessoas que empreenderam, ajudaram a fomentar, a fundar determinados locais e trouxeram progresso, não é isso? E acima de tudo são pessoas também benfeitoras, como a gente está vendo aqui o relato, né? Sim, sim, só para vocês terem a noção, no caso especificamente de Ceará-Mirim, né, quase tudo que a cidade tem hoje que usufrui, tipo o mercado público. O mercado ele foi construído pelo Coronel Soares, com dinheiro dele. E a cidade toda usufrui de um patrimônio que não foi o poder público que construiu. A nossa igreja, que é a pérola da cidade, ela não foi construída com recurso do poder público. A praça que tem na frente da igreja, o trem que sai com seus trilhos levando o povo. Isso não era com recurso do poder público, isso era com recurso dos coronéis que construíam, bancavam. Até as estradas que se andam pela cidade foram aterradas com o dinheiro dos coronéis, que traziam pessoas que vinham de outros lugares para aterrar os caminhos, já que é um brejo. Então, quer dizer, quando a gente fala hoje em se locomover, até nisso teve alguém lá no passado que se preocupou em abrir uma estrada, em fazer uma ponte de ligação e que muitas vezes passa tão despercebido e muitas das vezes tão desmerecidamente lembrado pelo seu povo. Um negócio que vem lá de trás, não é isso? De muito lá de trás. Então fica esse convite, né, para você que quer conhecer mais sobre Ceará-Mirim, mais sobre a cultura de Ceará-Mirim, sobre sua história. Isso aqui, esse vídeo, gente, é só um pequeno fragmento do que a nossa cidade tem. Então fica o convite, vem para Ceará-Mirim, certo? Não conhecer só os engenhos, mas vocês em outro momento vão conhecer também a cidade, certo? Que tem muitos casarios luxuosos, preservados, que vocês podem fotografar, podem conhecer, mas sentir também o sabor da nossa terra. Aquele caldo de cana do mercado, que é hoje conhecido e tombado como o melhor caldo de cana do Brasil, é conhecido por lei. O sabor da nossa terra, do mel de engenho, da cachaça, da rapadura. O que faz ainda, né? Apesar de isso ser cultura que vem do século XVII, XVIII, XIX, mas em pleno século XXI ainda é tão vivo em nossa memória, né? Esses termos. E a gente convida você, né? Ceará-Mirim, que é a capital da nobreza do Rio Grande do Norte, você ainda tem a oportunidade de, mesmo não serem tombados, não sendo tombados, os casarões, eles ainda estão aí para provar a riqueza, né? E o afortunamento de muitas famílias de um passado glorioso. Muito bem.